Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai revisar aqui um pouco sobre a função polinomial do segundo grau. Então, já tivemos aí uma aula anterior para relembrar a função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, e hoje nós vamos falar da função polinomial do segundo grau. Lembrando aí que temos uma aula de função para entender o que é uma função, e agora a gente vai fazendo aulas de alguns tipos de função para relembrar. Então, se você por acaso ainda não assistiu nenhuma aula de função, eu recomendo que comece pela aula de função, depois a do primeiro grau e agora do segundo grau, que também é chamada de função quadrática. E qual é a definição dessa função? Uma função chamada de f, que leva aí um número real a se transformar, né, a virar outro número real, chama-se função quadrática ou polinomial do segundo grau, quando existirem três números reais, que aqui estão representados pelas letras A, B e C, sendo que o primeiro aqui, o A, tem que ser diferente de zero, tal que a lei dessa função, a expressão que iremos montar, ela fique dessa forma. Um número qualquer A, que seja diferente de zero, vezes um x ao quadrado, mais um número qualquer B, vezes o x, mais um outro número qualquer aí representado pela letra C para todo x pertencente aos reais. Então você observa que ela é uma equação do segundo grau, né? Nós temos aqui, ó, isso daqui é uma equação do segundo grau. Então quando a gente tiver uma expressão dessa característica aí com o x variável, nós temos uma função quadrática. Lembrando que a única restrição é o A ser diferente de zero. Ele não fala nada com relação ao valor do B e do C. Ou seja, você pode ter um B igual a zero e aí não vai ter essa parte. Ou você pode ter um C igual a zero e você não tem essa parte. Ou então as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, essa daqui ela é uma função do segundo grau. Nós dizemos que ela é completa porque ela tem um termo A, que está aqui do lado do x ao quadrado, um termo B e um termo C. Mas também temos os casos em que a função não é completa. Por exemplo, essa função f de x aqui, x ao quadrado menos 4x. Esse é um caso que não é completa, porque não tem o termo C. Fala que o C é igual a zero. Ou então, uma f de x igual ao x ao quadrado mais 5. Você observa que não tem o termo um número junto com o x, né? Como aqui tinha o 4x. Então ela também não é completa porque o b é igual a zero. Você pode ter funções desses três tipos. A única coisa que não pode acontecer é o a ser diferente, é o a ser igual a zero. O a ele tem que ser diferente de zero. Mas aqui nesse nosso exemplo, eu estou pedindo para calcular o valor dessa função quando x é igual a menos 2. Já sabemos que função tem essa relação de dependência, em que o valor dela, o valor da função está associado a um valor do x, que por ser variável pode representar qualquer número dentro do domínio da função. Aqui estamos falando de números reais, então qualquer número real, o x pode assumir um desses valores. Aqui no caso ele vai assumir o menos 2. Então escrevemos assim: f de menos 2, que é igual a, aonde é x, estamos trocando pelo valor dele, que é menos 2. Então fica menos 2 ao quadrado menos 3 vezes menos 2 mais 5. Então temos aqui a f de menos 2, que é igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes menos 2 fica mais, 3 vezes 2 é 6, mais 5. Então a f de menos 2 fica f de menos 2 igual a 4 mais 6 é 10, com mais 5, 15. Então o valor da função desse exemplo, quando x é igual a menos 2, ele vale 15. Ok? Então é o processo que a função faz de transformar um número real em outro
ela pegou o menos 2, que estava aqui, e transformou em 15 através dessa lei de formação aí. Lembrando que estamos calculando o valor numérico de uma função quando x é menos 2. O x poderia assumir qualquer outro valor, basta você trocar o x por esse valor dado. Tá? E aqui a gente está usando x, mas vocês sabem que poderia ser utilizado qualquer outra letra para fazer o valor numérico. Além de saber o que é uma função, de saber calcular o valor numérico, uma coisa muito importante que já vimos também lá na função afim é o zero ou a raiz, no caso aqui da função quadrática. Vocês já sabem que a raiz ou zero da função é o valor de x para que aquela função seja igual a zero. Então, quando igualamos a zero uma função do segundo grau, temos nada mais do que uma equação do segundo grau. Aqui eu estou pegando um exemplo de uma função totalmente completa, né? Tem os 3 termos, para relembrar aquela fórmula que nós usamos para calcular a raiz, para a gente calcular a raiz da função. Que fórmula é essa? É o x igual a menos b mais ou menos a raiz de 1 delta dividido por 2a. Aonde o delta eu costumo calcular separado, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então essa fórmula que já usamos tanto quando aprendemos a equação do segundo grau, vamos usar aqui agora para calcular a raiz ou um zero dessa função. Então vamos lá, vamos relembrar aí todos os passos. Vamos tirar aqui a fórmula, que a gente já sabe como é essa fórmula. Então o primeiro passo é identificar qual é o valor do A, do B e do C, esses coeficientes que a gente geralmente marca com essas 3 letras. O A é sempre o coeficiente que está aqui do lado do x ao quadrado, ou se fosse outra letra, do y ao quadrado, do p ao quadrado, não importa. Como não aparece número, lembra que quando não aparece número é porque é 1. Então aqui temos que o A é igual a 1. O B é o que está do lado do x, é o que vem acompanhando a parte x puro, não tem potência 2. E você sempre tem que olhar para o sinal, tá? Como aqui ele era positivo, quando é positivo no começo não precisamos colocar o sinal de mais, aqui ele já é negativo. Então o B ele vale menos 6. Nós não podemos esquecer de colocar o sinal que acompanha o número, tá? E o último, que é o coeficiente C, ele é o termo sozinho que não está sendo multiplicado aí pela variável, pela letra x. No caso aqui é o mais 8. Como não precisamos, né, não tem esse hábito de colocar o sinal positivo, nós deixamos apenas 8. Mas lembrando aí que ele é positivo. Identificados os coeficientes, nós vamos utilizar a fórmula. Eu começo calculando primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Por que eu calculo primeiro o delta? Porque a partir do valor do delta, você já vai saber quantas raízes tem essa função. Se o seu delta ele é maior que zero, significa que possui 2 raízes. Agora, se o delta for igual a zero, significa que possui apenas uma raiz. Mas se o delta for menor do que zero, ele não possui raiz. Vamos botar aqui zero. Então, se eu calcular aqui o meu delta e já identificar que ele é negativo, né, que ele é menor do que zero, eu nem preciso continuar, porque eu já sei que não tem raiz. Então, isso pode facilitar lá na frente para a gente, dependendo do valor do delta. Então, fica delta igual o b, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, aqui, trocando as letras pelos números, e agora resolver essa expressão numérica que temos. Menos 6 ao quadrado é 36, menos, posso multiplicar aqui, né? 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 36 menos 32 é igual a 4. Então, como o valor do delta é um número positivo, que é 4, significa que existem 2 raízes nessa função. Então, eu vou apagar aqui esse lembrete. Para quem não lembra disso, é bom
sempre deixar anotado essas informações, assim como a fórmula. Também é bom deixar anotado aí enquanto você não grava. Vamos tirar esse lembrete daqui, que já sabemos que são duas raízes. E agora, bora calcular o restante da minha fórmula, que é a parte mesmo de você determinar o valor da raiz, que é o x. Ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Como eu preciso da raiz do delta, eu não vou usar esse delta igual a 4, eu vou usar o valor da raiz dele. A raiz do delta é a raiz do 4, que é 2. Então já terminei toda essa parte do delta aqui, só substituir na fórmula. Vai ficar x igual menos b, repara, é menos o valor do b. Então, é menos, o valor do b é um número negativo. Então, tem que colocar dois sinais negativos. Ou, se preferir, você já bota de uma vez positivo, esse menos com menos fica mais. Aqui eu vou fazer passo a passo, só esse caso para vocês lembrarem. A raiz do delta é 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. E aí você tem duas soluções, né? Como já sabíamos que eram duas raízes. A primeira você vai fazer com o sinal de mais e a segunda com o sinal de menos ali entre o 6 e o 2. Então vamos colocar aqui embaixo o x1, que eu vou fazer com mais. Então menos com menos aqui, mais 6, mais 2, dividido por 2. 6 mais 2 dá 8, e 8 dividido por 2 é igual a 4. E agora eu calculo o x2. O x2 vai ser 6 menos 2, né? Já só troca o sinal aqui entre eles, dividido por 2. E o x2 fica igual a 6 menos 2, que é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, as raízes dessa função, né? Não calculamos a raiz, calculamos as raízes dessa função, são 4 e menos 2, ok? Bom, então relembramos aí algumas coisas bem importantes para a gente manusear, trabalhar, modelar com a função quadrática, saber o que é ela, calcular valor numérico e calcular as raízes. Mas tem mais algumas coisas importantes de relembrar da função quadrática, como por exemplo a representação gráfica. O gráfico lá da função afim nós aprendemos que é uma reta. Já o gráfico da função quadrática, ele vai ser um elemento que nós chamamos de parábola. E para determiná-lo, nós podemos seguir os seguintes pontos aí. Eu vou fazer um passo a passo com vocês aqui, da melhor maneira de se construir essa parábola, de ficar o mais certinha possível, tá? Um detalhe, você também pode construir aquela tabela de pontos, escolher valores para x e calcular os valores da função e marcar no plano cartesiano. Não tem problema nenhum fazer isso. Só que, como a parábola é um pouquinho mais complicada de você desenhar, você vai acabar precisando de mais pontos. Ela não é simples que nem a reta, você só precisa de 2 pontos. Então, para você acompanhar o desenho da parábola, pode ser que você acabe perdendo muito tempo chutando vários valores de x e mesmo assim você não consiga desenhar. Então, tem esse passo a passo, que são os pontos mais importantes que vão nos ajudar a fazer o traçado dessa parábola. A gente começa aí pelo primeiro passo, que é calcular as raízes da função. Então, calcular as raízes da função é o que a gente acabou de fazer na outra função, né? Vamos fazer aqui de novo. Repara que aqui eu não estou usando a notação f de x, só para fazer diferente, para vocês terem o hábito de ver os dois tipos, eu estou colocando y. Mas é a mesma coisa. Então aqui você destaca o A, o B e o C. O A é 1, o B é 3 e o C é menos 4. Você calcula o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então estou relembrando aqui de novo a fórmula. Você troca as letras pelos números. A gente acabou de fazer isso agora há pouco, né? Posso ir um pouquinho mais rápido aqui. Só um detalhe aqui nessa parte da multiplicação. O 3 ao quadrado é 9, mas aí eu só chamo a atenção porque é um erro muito comum que as pessoas têm, é quando tem, ó,
sinais negativos aqui aparecendo mais de uma vez. Lembre-se que esse menos 4 aqui, ele multiplica esse menos 4. E nós sabemos lá daquela regrinha que menos vezes menos dá mais. Então vai dar mais 16. Tá? Tem pessoas que acabam esquecendo no olho o sinal e acaba errando um sinal. E um sinalzinho no meio dessa conta vai te provocar um problema gigantesco, principalmente para construir o gráfico. Então, muita atenção aí com os sinais. 9 mais 16 é 25 e a raiz desse 25 é 5. Aí você vai para a segunda etapa, que é a etapa do x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Mesma coisa que fizemos antes. O delta é positivo, ou seja, maior que zero, ou seja, possui duas raízes. Então, vou calcular o x1 e o x2. Vamos só trocar aqui as letras pelos números correspondentes. Então, mais ou menos 5 sobre 2 vezes 1. E você abre em duas contas. x1 eu faço com mais. Então, menos 5 mais 3 menos 3 mais 5 é 2, dividido por 2 é 1, e eu faço o x2, que é menos 3 com menos 5, dividido por 2, ou seja, menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, as duas raízes dessa função valem 1 e menos 4. E o que isso quer dizer para a gente de maneira gráfica? Vamos só voltar aqui para ter um espaço. Quando eu vou construir o gráfico, eu vou fazer o meu plano cartesiano, que são os eixos x e y, certo? E aí, quando você determina a raiz de uma função, significa o quê? Já falamos lá na função afim. É o momento em que o gráfico corta o eixo x. Então, se as raízes são 1 e menos 4, um esboço, tá? Significa que o gráfico vai passar por essas duas partes aqui. Então, são dois pontos que eu já sei aonde eu vou desenhar minha parábola. Só que eu preciso de mais. Você percebe que por aqui, só com esses dois pontos, você não sabe se você vai fazer isso, ou se você vai fazer isso, ou se é mais indo lá para baixo, ou se é indo mais lá para cima. Você ainda não sabe isso. Então, precisamos de mais valores para determinar exatamente o caminho desse gráfico. A segunda parte é justamente pensar se a concavidade dessa parábola, ou seja, se ela é virada assim com a concavidade virando para baixo, ou se é com a concavidade virada para cima. E o que define isso é o valor do A. Quando A é menor do que zero, a concavidade fica para baixo. Quando A é maior que zero, né, positivo, a concavidade é para cima. Como já sabemos que o A dessa equação aqui é 1, ou seja, é positivo, a concavidade então vai ser desse tipo aqui, vai ser voltada para cima. Então já identificamos duas coisas importantes aqui para o nosso gráfico. Vai ser virado assim para cima. Agora, como é que é o caminho que ele vai fazer? É desse tipo que eu desenhei, se ele faz um caminho mais lá para baixo ou não, isso daí nós vamos utilizar outros pontos para identificar. Um outro ponto que pode ajudar muito é o coeficiente C. O C, nesse caso aqui, é o menos 4. E por que ele é importante? Porque quando x é igual a zero, isso daqui fica zero e isso aqui fica zero também. Ou seja, o y é igual a menos 4. Então você tem mais um ponto no seu gráfico. E quando x é zero, o y é menos 4. Ou seja, vou colocar um menor aqui, negativo. Quando o y é menos 4, a parábola passa aqui por ele. Então você tem mais um ponto para saber o caminho que essa parábola está fazendo, para saber o quanto que ela fica aí aberta, digamos assim, quanto que ela vai descendo no seu plano cartesiano. Mas para fechar de vez e fazer o desenho mais próximo
do correto possível, nós precisamos saber em que momento a sua parábola ela faz a curva. E a parábola ela tem essa característica. Os valores, no caso aqui a concavidade é para cima, os valores vão diminuindo até o momento que ela faz essa curva, ó, e os valores começam a aumentar. Um detalhe é que essa curva aqui, ela é uma curva suave. Você percebe que ela vai virando bem devagar. Ela não é uma curva brusca, não tem uma variação brusca do tipo, vem para cá, nesse ponto aqui ela cresce, fazendo um V. A parábola é diferente, ela faz essa curva aqui bem suave, formando como se fosse um U mesmo, tá? Então tomar um cuidado, porque eu não quero esse ponto aqui de vértice do V. Eu quero saber aqui em que momento ela vai estar fazendo a curva, em que momento ela atinge o seu valor mais baixo e começa a crescer. Isso daqui é o vértice da parábola. E para calcular o vértice da parábola, nós temos aí, duas fórmulas para relembrar. Nós temos a fórmula do vértice x, que eu chamo de xv, o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e temos também a coordenada y do vértice, o yv, que é menos o delta sobre 4a. Então tá vendo que tudo que nós começamos a fazer lá na primeira etapa, de destacar o valor ABC, de calcular o valor delta, vai ser utilizado nas outras etapas. Por isso que eu estou fazendo esse passo a passo com vocês, até dando uma ideia da melhor ordem para você fazer a construção do gráfico. Então vamos voltar aqui. O A, o B e o C nós já sabemos que é 1, 3 e menos 4. Vou só destacar aqui de novo. Então o x do vértice fica menos o b, então menos o 3, sobre 2 vezes o a. Como o a é 1, 2 vezes 1, 2. Então o x do vértice é menos 3 sobre 2, e se você dividir, vai dar menos 1,5, só para nos orientarmos lá no plano cartesiano. E o YV é menos o delta deu 25, então é menos 25 sobre 4 vezes o A é 1, então fica 4. Só para nos orientarmos lá no plano cartesiano, você pode fazer essa divisão aí, que dá menos 6,25, e aí eu consigo olhar entre quais números fica lá para eu marcar o ponto. Então, com todos esses 4 passos, né, o primeiro passo, que é o mais longo lá, que você tem que calcular as raízes da equação. O segundo e o terceiro, que é bater o olho, que é só ver se o A é positivo, só ver qual que é o valor do C e acabou. E o quarto passo, que tem mais essas duas fórmulas aí do vértice, que são importantíssimas quando trabalharmos com problemas que caem em uma função do segundo grau e que você precisa determinar um valor máximo ou um valor mínimo. Então é importante aí sabermos essas coordenadas do vértice, não só para construir o gráfico, mas para resolver problemas de maximização e minimização. Não vai fazer isso daqui hoje, nós vamos terminar a aula agora desenhando o plano cartesiano e marcando tudo que nós fizemos, né? Lá no início já até tinha feito um esboço. Vamos lá. A gente constrói, tentar construir um pouquinho mais reto, o eixo Y. Lembrando que é recomendável que você faça tudo isso com uma régua, com as marcações direitinho para que seu gráfico saia melhor. Aqui no caso eu estou fazendo meio que a olho e na mão, eu estou sem régua, nenhum instrumento para utilizar aqui. Então vai ficar um pouquinho torto, né, no olho, mas depois eu coloco a imagem melhorzinha para vocês. Então o que calculamos primeiro? As raízes. As raízes foram 1 e menos 4. Então vamos tentar botar aqui a mesma distância. 1, 2, 3, 4. Então menos 4 aqui. Marcamos esses pontos. Então primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui. Já sabemos que a parábola passa por eles. Depois vimos a concavidade, que ela é para cima, ok. Terceiro passo, nós vimos o valor do coeficiente C, que é menos 4. Então, 1, 2, 3, menos 4 aqui no eixo Y. Tá? Vai ficar um pouquinho torto aqui, como eu falei,
Estou sem a marcação, estou até vendo aqui que tem um espaço maior. E por fim, determinamos o vértice da parábola, aonde o xv é menos 1,5. Então, como o menos 1 está aqui e o menos 2 aqui, ele fica exatamente no meio. Então, o x do vértice está aqui. E ele vai se encontrar com o y do vértice, que é 6,25. Então, vamos marcar aqui o menos 5, o menos 6. Ele fica um pouquinho aqui depois só. E aí, fazemos aqui o ponto de encontro do xv com o yv que nós calculamos. Ou seja, o vértice da minha parábola fica aqui. É nesse ponto que ela vai fazer a curva, ok? Marcamos os pontos, acabou? Não, nós só marcamos os pontos. O gráfico mesmo vem agora quando você liga todos esses pontos. Então, sabemos então que a concavidade é para cima, então vamos fazer aqui nossa parábola dessa forma. Ela vai diminuindo seus valores até chegar no valor mínimo, que é o x do vértice e o y do vértice. Começa a crescer, ou seja, seus valores começam a aumentar até o momento que ela corta o eixo y no menos 4 e seus valores continuam aumentando até o momento em que ela vai cortar o 1 do x e continua crescendo. Então, sua parábola fica mais ou menos assim, ok? Para ficar um pouquinho melhor, mais bonitinho, a gente faz uma digitalização dessa imagem e deixa nosso gráfico assim mais certinho. Então, só reforçando, as raízes estão aqui, menos 4 e 1. A concavidade para cima, porque é positivo. O C, que é menos 4, está aqui um ponto. E o vértice aqui, ó, entre o 1 e o 2. E um pouquinho aqui depois do 6, está ali o nosso vértice da parábola, ok? Bom, então com isso, terminamos aí a revisão do básico dos pontos críticos que precisamos saber de função quadrática. Com isso tudo é suficiente para que possamos começar a resolver problemas que envolvem também a função quadrática de máximos e mínimos, como eu estava falando anteriormente. Agora eu quero que vocês pratiquem, eu quero que vocês tentem fazer exercícios. Os exercícios que eu deixo aí parecidos com esses exemplos que eu fiz, e bons estudos até a nossa próxima aula.